Olha, eu não vou nem ousar dizer que eu achava que o Atlético de Madrid iria se classificar, tá? Sim, mesmo com 2-0 da ida, eu afirmei aqui no canal, no perfil, em todas as minhas mídias sociais, de que o Barcelona iria conseguir virar o jogo. E o Atlético está classificado para as semifinais. O time de Simeone conseguiu, inclusive, num jogo tão maluco, que ele perde a vantagem que tinha conquistado em 90 minutos, ele perde em menos de 25. O 2-0 para o Barcelona parecia que o jogo estava completamente dominado e você percebia o nervosismo, o receio, o medo nos jogadores do Atlético. E no próprio Simeone, que pedia calma, estando completamente desesperado. Ainda assim, 7 minutos depois de sofrer o segundo gol, o Atlético consegue a primeira arrancada praticamente deles no jogo, com 31 minutos, e num belíssimo passe do Griezmann em profundidade, o Griezmann que fez uma partida assim, que se fosse a despedida dele estaria de bom grado, se fosse a despedida já que ele está saindo do Atlético de Madrid para o Orlando City, é a última temporada dele no Atlético de Madrid, um ídolo para o Atlético de Madrid, o maior artilheiro, se não me engano, do Atlético. Se fosse o último jogo dele na Champions pelo Atlético em casa esse, estaria de bom grado, assim, pela partida que ele fez. Ainda terá mais um. O passe que ele acha para o Llorente em profundidade é muito, assim, importante e preciso. Llorente faz o cruzamento e o Lookman diminui o jogo. O que seria os números finais, apesar de não parecer, né? Porque aquele 2-1, quando teve o primeiro gol do Atlético, eu achei, não, ainda vai ter mais uns 2 gols aí. Mais uns 2 gols. E eu ainda achava que o Barcelona ia se classificar. Quando o primeiro tempo acaba, eu ainda achava que o Barcelona ia se classificar. O Barcelona ainda viria a ter um terceiro gol, o do Ferran Torres, que foi anulado, bem anulado, ele estava impedido. Uma sequência de situações da arbitragem no segundo tempo, porque o Gavi tem um lance que, assim, o cotovelo do Gavi vai na cara do Ruggeri. Na cara, cotovelo, na cara. Ele sobe com o braço aberto e, assim, você já viu algumas expulsões num lance igual àquele. O Ruggeri cai sangrando. Tipo, não tem como ele fingir. O cara tá... A cara dele tá vermelha de sangue. A camisa, tudo. Depois ele volta com aquela touquinha. Ou seja, o Gavi meteu um cotovelo na cara do Ruggeri, saiu sangrando e o Gavi tomou amarelo. E ele até parou de reclamar porque todo mundo falou, ó, segura tua onda aí porque senão vai ser pior. Tomou amarelo o Gavi. Tem um determinado momento que o Juan Garcia sai do gol no desespero para impedir que o Sorloth chegasse nela, se não me engano era o Sorloth. E ele toca com a mão ali a bola, ele pega a bola com a mão, eu ainda acho que ele estava fora da área. Mas no mínimo ele estava na linha. Esse era o nível do jogo. E tem a expulsão do Eric Garcia, já depois do gol anulado do Ferran Torres. Tem a expulsão do Eric Garcia, mais uma expulsão no caminho do Barcelona, né? Que no jogo da ida jogou com 45 minutos. Jogou 45 minutos com um jogador a menos. A expulsão justa do Paco Barci no primeiro jogo, jogo da ida. O Atlético, que jogou 45 minutos a mais, quer dizer, 45 minutos com um jogador a mais no primeiro jogo, e deu uma finalização nesse tempo, e foi gol do Sorloth. Ficou devendo, o Atlético de Madrid poderia ter tido uma vantagem muito maior com um jogador a mais, mas não jogou absolutamente nada naquele segundo tempo, apesar de ter feito um gol. Nesse jogo, o Atlético já era melhor do que o Barcelona antes da expulsão do Eric Garcia, estava pressionando o Barcelona, surpreendentemente, saiu mais para jogar no segundo tempo, mesmo estando com uma vantagem de um gol ainda para sofrer, e em nenhum momento desses de pressão, o Atlético sai da pressão alta do Barcelona, acha um passe em profundidade no espaço aberto para o Sorloth correr, o Eric Garcia faz a falta, e sim, ele era o último homem, o Sorloth estava com visão aberta para o campo, o Koundé ainda estava na lateral, em paralelo ao Sorloth. O Koundé até poderia chegar, mas assim, a expulsão é justa. Não era evidente que o Sorloth não tinha uma chance clara de gol. Ele tinha o centro, a visão dele completamente livre pro gol. E o Eric Garcia puxa ele. E pior, o Eric Garcia talvez fosse melhor tomar aquele gol mesmo aos 80 do que ter um a menos. Apesar de que, mesmo com um a menos, o Barcelona ainda teve chance. Teve bola na área ali, nos minutos finais, nos cruzamentos, o Ronaldo Araújo cabeceando para fora. No fim,
Um jogo extremamente curioso, cheio de nuances de um time que tinha uma vantagem de 2-0, perde essa vantagem com menos de 25 minutos, faz um gol depois quando parecia desesperado, consegue reaver uma pequena vantagem e sobrevive com ela depois de perder uma vantagem maior em 25 minutos. Em 25 ele perdeu uma vantagem de 2 gols. Ele sobreviveu com a vantagem de 1 gol por 70. Por 60, na verdade. 60 é alguma coisinha com os acréscimos, né? Quase 70, na verdade, com os acréscimos gerais. Mais até porque foram 12 de acréscimo. 4 no primeiro tempo, 8 no segundo. E ele sobrevive. Assim, o futebol do time do Atlético de Madrid, ele é muito característico. Muito característico. Eu, assim, critico demais em vários momentos, porque na minha visão, em inúmeras oportunidades, ele abdica de atacar. Como abdicou no segundo tempo de Atlético de Madrid e Barcelona na ida. Barcelona Atlético, o 2-0. O Barcelona joga com um jogador a menos por 45 minutos e toma um chute ao gol. O Atlético sai uma vez do seu campo de defesa com um a mais. Foi isso. E fez o gol ainda. Ou seja, tinha espaço, tinha caminho, tinha abertura. Só que a eficiência que ele teve nessa eliminatória foi muito importante. Impressionante. Nos 2 jogos, o somatório de chutes ao gol do Atlético de Madrid no gol do Barcelona é de 8. 3 no primeiro jogo, 5 no segundo. O Barcelona, no primeiro jogo, ele teve 8 chutes no gol do Atlético. No segundo, ele teve 9. Ou seja, somando os 2 jogos, o Atlético não tem mais chutes do que o Barcelona em nenhuma das 2 partidas isoladas. E está classificado. Com um time que, se em contrapartida, pode não oferecer tanta opção ofensiva, é mais na transição em velocidade, na verticalidade, não tem posse de bola, não tem controle das ações, sofre bastante, fica pressionado contra o próprio campo, mas é comprometido demais. Os caras compram a ideia do Simeone. Os caras correm. Se deixam em campo. Não param de correr. Quando o Yamal pegava na bola, era no mínimo o segundo encostando para marcar. Quando a bola chegava do outro lado com o Firmino, com o Rashford, depois com o Olmo, gente marcando. Gente cortando espaço. Quando o Pedro pegava na bola, um corria desesperado. Os caras correm. Os caras se entregam em campo. E essa guerra do Atlético de Madrid gerou a classificação. Que é justa. Apesar do Barcelona jogar o primeiro jogo. Cara, é tão maluco que o primeiro jogo você tem a nítida impressão de que o Barcelona faz mais, joga mais. Perde por 2-0. O segundo jogo, o Atlético de Madrid tem alguns momentos melhor. Assim, não seria absurdo o Atlético de Madrid vencer o segundo jogo, mas o empate também estaria de bom grado. Primeiro tempo de um lado, segundo tempo do outro. O Atlético de Madrid perde o jogo. Quando o Atlético jogou pior, ele ganhou. Quando o Atlético jogou melhor, ele perdeu. Esse é o futebol. Esse é o futebol. E o Barcelona, que tinha no seu caminho, na sua trajetória, quando sai o sorteio do chaveamento das oitavas até a final, o Barcelona vê do outro lado 30 títulos de Champions, o Bayern de Munique com 7 títulos, o Liverpool com 5, o Real Madrid, o maior campeão, com 15, o atual campeão, o Paris Saint-Germain, o City, o Chelsea, e do lado dele, ele só vê um campeão, que é ele mesmo. Ele vê um estreante na Champions, ele vê um Sporting, ele vê um Newcastle que tinha chegado na primeira vez nas oitavas de final, que é o adversário nas oitavas, e ele vê 2 pipoqueiros de marca maior, com todo respeito ao Atlético de Madrid e Arsenal, e ele para nas quartas. Não tem muito o que ser dito. Não tem muito o que ser dito. E o Atlético de Madrid está na semi, com o seu modelo, goste quem gostar, quem não gosta, não gosta, mas o Simeone está lá de novo, com a trupe dele, comprando o barulho dele. E do outro lado das semifinais, lembrando, o Atlético pega quem vier de Arsenal ou Sporting, e o Rafinha, inclusive, depois do jogo, o Rafinha aparece falando que o Atlético vai ser eliminado na próxima fase. Engraçado o Rafinha falando que vai ser eliminado, né? O Rafinha falando que o Atlético de Madrid vai para fora, vai estar fora, sendo que ele já está fora, sendo eliminado pelo Atlético. E querendo zoar, sendo que foi eliminado. Mas tudo bem. Do outro lado, o Paris Saint-Germain aguarda quem vem de Bayern e Real Madrid, mas o Paris Saint-Germain que chega como um, assim, importante candidato ao título da Champions. Tem Bayern ou Real pela frente.
Agora, quem viu a eliminatória de PSG e Liverpool, viu 2 domínios. O PSG não sofreu riscos no primeiro jogo e pouco foi atacado no segundo em Anfield. Ganha a ida por 2-0 e podia ser 5, ganha a volta por 2-0. 2 na ida, 2 na volta, 4-0 no agregado e a nítida impressão, o recado de que o time do Paris Saint-Germain, do Luiz Henrique, com todas as suas opções e com seu trabalho muito bem executado, um time que joga um futebol muito interessante, esse time, esse PSG saiu de piada, lembram que o Paris Saint-Germain era uma piada? A um possível bicampeão de Champions League. Porque tem time para isso. No geral, comenta aí o que você achou, o que você viu desses 2 jogos. Me segue se você chegou por aqui agora, independente de onde você estiver assistindo. Muito obrigado se você gostou do vídeo. É muito importante que você me apoie. Eu não tenho todo esse aparato de seguidores, mas quem sabe um dia a gente chegar junto lá. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.